O ar em Tribunal de Família 3B estava denso com o cheiro de colônia cara e animosidade fervente. Na mesa do autor sentava Jameson Pratt, um homem cujo patrimônio líquido era discutido em jornais financeiros, um sorriso confiante brincando em seus lábios. Ao lado dele, sua amante Gisele parecia a cada parte o vitorioso, sua mão repousando possessivamente em seu braço. Eles eram a imagem do triunfo. Do outro lado do corredor, Katrina Pratt sentava sozinha, um fantasma em sua própria história de vida, seu rosto pálido, seu espírito aparentemente esmagado sob o peso de humilhação pública e manobra legal. Jameson olhou para ela, um lampejo de pena misturado com desdém em seus olhos. Ele pensou que este era o ato final, a simples assinatura de papéis que descartaria seu passado. Mas o que ele não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, era que a mulher quieta e despretensiosa no banco, juíza Anna Sharma, estava segurando uma pasta Manila. E dentro daquela pasta havia um segredo, poderoso o suficiente para transformar sua vitória em uma detonação que destruiria sua vida. A vida com Jameson Pratt sempre fora uma performance. Katrina Davenport, uma bibliotecária quieta com amor por primeiras edições e tardes chuvosas, havia sido varrida para sua órbita uma década atrás. Ele era uma força da natureza, um magnata da tecnologia que havia construído um império a partir de uma startup de garagem. Ele a viu em um leilão de caridade, licitando uma rara coleção de poesia, e foi cativado pelo que ele chamava de sua autenticidade quieta. O casamento deles foi por anos o padrão ouro entre seu círculo social afluente em Austin, Texas. Katrina aprendeu a navegar pelos galas brilhantes, os jantares estratégicos e os paparazzi implacáveis. Ela se tornou a esposa corporativa perfeita, elegante, solidária e discreta. Sua vasta mansão, uma maravilha moderna de vidro e aço, com vista para o Lago Travis, era sua gaiola dourada. Ela curava a arte, gerenciava a equipe doméstica e presidia as instituições de caridade que poliam a imagem corporativa da Pratt. Ela amava Jameson, ou pelo menos ela amava o homem que ele havia sido no início, aquele que a encontraria na biblioteca, a abraçaria e sussurraria que ela era a única coisa real em seu mundo. Mas nos últimos 2 anos, esse homem vinha desaparecendo lentamente, substituído por um estranho que usava seu rosto. A mudança foi sutil no início. Viagens de negócios para Singapura e Zurique tornaram-se mais frequentes e duraram mais. Chamadas telefônicas eram feitas em tons abafados no terraço. Ele começou a bloquear seu telefone, algo que ele nunca havia feito antes. Quando ela perguntava gentilmente, ele ria. Espionagem industrial, gata. Paranoia é o preço do sucesso. Então veio o cheiro, um perfume doce e enjoativo, nada como sua própria fragrância cítrica leve que se agarrava a seus ternos quando ele voltava de suas viagens. Ele culpava colegas europeus entusiasmados. Eles te cumprimentam com um beijo em ambas as bochechas, querida. É a cultura deles. Katrina tentou acreditar nele. A alternativa era um abismo que ela não estava pronta para enfrentar. A vida deles era um edifício meticulosamente construído, e admitir uma rachadura seria arriscar derrubar tudo. Ela era a âncora, o centro calmo de seu mundo caótico. Esse era o papel dela. Esse era o acordo deles. A primeira prova concreta chegou não com um estrondo, mas com o sussurro quieto de uma impressora. Jameson havia pedido a ela para imprimir uma apresentação de sua pasta para uma reunião matinal. Enquanto as páginas saíam, uma folha final impressa por engano veio com elas. Era uma confirmação de hotel, o Four Seasons em Paris. As datas coincidiam com sua suposta conferência de tecnologia em Berlim. A reserva era para uma suíte king de ocupação dupla. Seu coração batia forte contra suas costelas. Poderia ser um erro de assistência. Ela olhou para o nome na reserva, J. Pratt.
As cobranças de serviço de quarto estavam discriminadas na parte inferior. 2 ordens de champanhe e morangos, uma cobrança da boutique de lingerie do hotel. Café da manhã para 2 todas as manhãs por 4 dias. Ela ficou ali no estudo silencioso e cavernoso às 2h da manhã, o papel tremendo em sua mão. A fria e dura realidade disso era inegável. Ele não estava apenas traindo. Ele estava vivendo uma segunda vida paralela. O homem que dormia em sua cama, que a beijava de boa noite, era um mentiroso. Ela não o confrontou. O que ela diria? Ele negaria, distorceria e a faria sentir como a louca. Ele era um mestre da manipulação, uma habilidade que o havia servido bem na sala de reuniões, e ela agora percebia que em sua casa. Em vez disso, uma fria resolução começou a se instalar em sua alma. Ela precisava de mais. Ela precisava de provas inegáveis, algo que sua língua de prata não pudesse explicar. Sua amiga Maria Sanches, uma advogada de defesa criminal ardente que ela conhecia desde a faculdade, era sua única confidente. Elas se encontraram para um café em um pequeno café afastado, longe dos olhos curiosos de seu círculo social. Cat, você tem que sair, Maria disse, sua voz firme, mas com um toque de preocupação depois que Katrina expôs suas suspeitas. Esse homem vai te esvaziar até não restar nada. Não posso simplesmente ir embora, Maria. Nós construímos uma vida. Há ações da empresa em meu nome. Fundações de caridade. Ele construiu um império. Maria corrigiu gentilmente. Você decorou o palácio enquanto ele entretinha sua corte. Há uma diferença. Ele tem um acordo pré-nupcial, não tem? Katrina assentiu, uma sensação de pavor a invadindo. Ela vagamente se lembrava de tê-lo assinado uma semana antes de seu casamento luxuoso. Ela tinha 24 anos, delirantemente apaixonada, e os advogados de Jameson o haviam apresentado como uma mera formalidade, uma maneira de proteger seus bens empresariais existentes. Seu próprio advogado, um jovem recomendado pela firma de Jameson, havia dado uma olhada superficial e dito a ela que era padrão. Me consiga uma cópia desse pré-nupcial, Maria disse, seus olhos endurecendo. E precisamos descobrir quem ela é. Um nome, um rosto, algo concreto. Porque agora suas suspeitas são apenas fumaça. Em um tribunal de divórcio contra um homem como Jameson Pratt, você precisa de um canhão. Katrina começou a observar, a ouvir. Ela se tornou uma detetive em sua própria casa. Foi um exercício amargo, destruidor de alma. Ela notou uma nova corporação sob o guarda-chuva Pratt, Dubois Holdings International. O nome parecia estrangeiro, pessoal. Ela fez uma busca rápida. A CEO era uma mulher chamada Gisele Dubois. As fotos que apareceram eram de uma mulher deslumbrante de cabelos corvo, pelo menos 10 anos mais jovem que Katrina, com maçãs do rosto afiadas e um sorriso ainda mais afiado. Ela era frequentemente fotografada em eventos da indústria, de pé um pouco perto demais de Jameson. A peça final e devastadora do quebra-cabeça se encaixou uma noite quando Jameson estava no chuveiro. Seu telefone deixado na mesa de cabeceira zumbiu. Uma mensagem iluminou a tela. Uma prévia visível mesmo na tela bloqueada de Gisele Joffin. Acabei de ver as fotos da abertura da galeria. Ela parecia tão cansada. Coitada. Mal posso esperar para você estar livre. Tenho uma surpresa para você hoje à noite. Use a gravata azul que eu te comprei. Katrina sentiu o ar sair de seus pulmões. Ela parecia tão cansada. Coitada. A crueldade casual, a pena condescendente, era mais dolorosa do que um grito. Ela não estava apenas sendo substituída. Ela estava sendo humilhada por sua substituta. Naquele momento, o amor ao qual ela havia se agarrado, a esperança que ela havia nutrido, de que tudo isso era um terrível mal-entendido, morreu. Murchou e virou cinzas. E em seu lugar, uma resolução fria e dura se formou. Ela não seria a coitada. Ela não seria uma nota de rodapé na história de Jameson Pratt. Ela lutaria.
Ela tirou uma foto da mensagem com seu próprio telefone. Então ela foi para seu armário, encontrou o cofre escondido atrás de um painel falso e recuperou a cópia de seu acordo pré-nupcial. Na manhã seguinte, ela ligou para Maria. Eu tenho o pré-nupcial. Ela disse, sua voz desprovida de seu calor usual. E eu tenho um nome. Gisele Dubois. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ok, Cat Maria disse suavemente. Ok, a guerra começou. O confronto foi mais frio e brutal do que Katrina poderia ter imaginado. Ela escolheu fazê-lo não em um acesso de raiva, mas com precisão calculada. Ela esperou até uma manhã de domingo, um tempo que antes havia sido deles, cheio de jornais, café e conversas preguiçosas. Ela sentou-se em frente a ele na mesa de mogno polido, em sua ensolarada área de café da manhã. Ela colocou seu telefone na mesa entre eles, a foto da mensagem de texto de Gisele brilhando na tela. Jameson olhou para ela e, por uma fração de segundo, um lampejo de pânico cruzou seu rosto. Ele se foi quase instantaneamente, substituído por uma máscara de aborrecimento cansado. Ele não negou. Ele não pediu desculpas. Ele simplesmente suspirou como se ela fosse um problema de negócios tedioso que precisava ser gerenciado. Katrina, não vamos ser dramáticos, ele disse, tomando um gole lento de seu expresso. As coisas mudam, as pessoas evoluem. Tivemos uma boa jornada, mas não estamos mais no mesmo caminho. A pura audácia de sua demissão roubou-lhe o fôlego. Uma boa jornada, Jameson. Nós somos casados. Esta é minha vida. Você fez votos para mim. Votos são para românticos. Somos adultos. Este arranjo te beneficiou tremendamente, ele disse, sua voz assumindo uma borda corporativa afiada. Você viveu uma vida de privilégio extraordinário. Eu te dei tudo. Eu te dei 10 anos da minha vida. Sua voz quebrou, a emoção crua finalmente rompendo sua compostura. Eu te apoiei. Eu estive ao seu lado. Eu gerenciei todo este mundo que você construiu para que você pudesse estar livre para conquistá-lo. E você me retribui dormindo com outra mulher e limpa a garganta, fazendo-a ter pena de mim. Ele finalmente olhou para ela, seus olhos tão frios e cinzentos quanto uma tempestade de inverno. Não seja ingênua. É assim que o mundo funciona. Gisele me entende. Ela faz parte do meu mundo de uma maneira que você nunca poderia ser. Ela é ambiciosa. Ela é como eu. Esse foi o corte mais profundo. Ele não a estava apenas deixando por outra mulher. Ele a estava deixando por uma versão melhor de si mesmo. Ele estava tornando Katrina e tudo o que ela representava obsoletos. Eu quero o divórcio, ela disse, as palavras com gosto de veneno. Ele assentiu, um sorriso fino e cruel tocando seus lábios. Eu concordo. Na verdade, minha advogada, Brenda Holley, já redigiu os documentos iniciais. Será limpo, rápido e baseado inteiramente nos termos de nosso acordo pré-nupcial. O nome Brenda Holley enviou um arrepio pela espinha dela. Holley era um tubarão, uma advogada de divórcio de alto perfil conhecida por eviscerar seus oponentes no tribunal. Jameson não estava apenas traindo. Ele estava planejando sua estratégia de saída por meses. Você será bem cuidada, é claro. Ele continuou, magnânimo em sua vitória. O acordo estipula um pagamento único de US$ 1 milhão mais o condomínio na cidade. Um pacote de indenização generoso, pode-se dizer. US$ 1 milhão. Parecia uma fortuna para a bibliotecária que ela um dia fora. Mas era menos do que o custo da arte nas paredes deles. Era uma miséria, uma migalha da vasta fortuna que ela o ajudara a construir e manter. Uma fortuna avaliada em mais de $500 milhão. Esta é minha casa, Jameson. É um ativo corporativo, Katrina, e é hora de você desocupá-lo. A crueldade era de tirar o fôlego. Ele se levantou, ajeitou seu suéter de cachemira e saiu da sala sem olhar para trás, deixando-a sozinha com os destroços da vida deles. As semanas seguintes foram um borrão de humilhação. Jameson se mudou, mas Gisele se mudou, não para a casa principal,
mas para a esfera pública. Eles foram fotografados juntos em bailes de caridade que Katrina deveria ter co-presidido, em viagens de iate com amigos que antes eram dela. Suas mãos entrelaçadas, seus sorrisos radiantes. As páginas da sociedade e os blogs de fofocas pintaram uma narrativa sórdida. O dinâmico titã da tecnologia, participa no giro, libertado de seu casamento entediante e tedioso, havia encontrado uma nova parceira vibrante. Katrina foi apagada, pintada como uma relíquia de seu passado. Seu advogado, Samuel Rodrigues, um advogado experiente e astuto que Maria havia recomendado, não adoçou a situação quando eles se encontraram em seu modesto escritório com estantes. Ele era a antítese da astuta Brenda Holloway. Ele lhe era paciente, metódico, e seus olhos continham uma compreensão profunda e cansada da crueldade humana. Ele espalhou o acordo pré-nupcial sobre sua mesa. Esta é uma peça de trabalho desagradável, Katrina. Ele disse, seus dedos traçando as densas cláusulas. Foi redigido pelos melhores advogados corporativos que o dinheiro pode comprar. Ele renuncia aos seus direitos sobre quase todos os bens matrimoniais, incluindo qualquer valorização no valor de sua empresa durante seu casamento. Ele até tem uma cláusula de infidelidade, mas está escrita a seu favor. Afirma que se você for provada infiel, você não recebe nada. Não há cláusula recíproca para ele, limpará a garganta. Então ele pode trair, e eu sou a única que é penalizada se eu o fizer? Katrina perguntou, sentindo uma onda de náusea. Precisamente. É projetado para dar a ele todo o poder. Nosso único ângulo real é provar que você o assinou sob coação ou sem representação legal adequada. Meu advogado foi recomendado pela firma dele, Katrina lembrou. E tenho certeza de que eles têm a papelada para provar que ele era independente. Rodrigues rebateu sombriamente. Eles não são desleixados. Eles terão coberto todas as pistas. Brenda Holloway argumentará que você era uma mulher educada que assinou um documento legal vinculativo. Ela a pintará como uma caça-fortunas que agora está tentando renegar um acordo que você aceitou alegremente quando os tempos eram bons. A sensação de desesperança era sufocante. Então, o que fazemos? Rodrigues inclinou-se para a frente, sua expressão séria. Nós lutamos uma guerra de atrito. Apresentamos moções. Exigimos descobertas. Nós investigamos cada extrato financeiro, cada entidade corporativa, cada conta offshore. Um homem com tanto dinheiro sempre tem segredos. Ele está contando com você para ficar exausta, para ficar sem dinheiro, para aceitar sua oferta insultuosa e simplesmente ir embora. Temos que provar que ele está errado. Temos que encontrar uma alavanca, algo que ele não queira que o mundo veja. A primeira rodada de escaramuças legais foi brutal. Brenda Holloway apresentou uma moção para que Katrina fosse despejada da casa, alegando que sua presença estava causando sofrimento emocional ao Sr. Pratt. Ela enviou pedidos de descoberta agressivos, exigindo anos de extratos bancários pessoais e contas de cartão de crédito de Katrina, procurando por qualquer compra que pudesse ser considerada pródiga ou irresponsável. Jameson, enquanto isso, estava travando uma guerra no Tribunal da Opinião Pública. Fontes anônimas começaram a vazar histórias para blogueiros sobre a maneira fria e os gastos extravagantes de Katrina. Amigos que antes juravam lealdade agora atravessavam a rua para evitá-la. Ela estava isolada, sitiada e rapidamente ficando sem os fundos necessários para lutar uma batalha legal prolongada contra um bilionário. Ela foi forçada a se mudar para o pequeno condomínio da cidade, um lugar estéril e sem alma que parecia mais um hotel do que uma casa. Uma tarde chuvosa, enquanto ela desempacotava uma caixa de livros antigos, uma onda de tontura e náusea a invadiu. Ela a descartou como estresse. Tinha sido sua companheira constante por meses. Mas quando aconteceu novamente no dia seguinte,
Um pensamento estranho e impossível começou a enraizar-se em sua mente. Suas mãos tremeram enquanto ela abria a caixa da farmácia. 5 minutos depois, ela estava sentada no chão do banheiro frio e desconhecido, olhando para duas linhas rosadas distintas. Ela estava grávida. A notícia a atingiu não com alegria, mas com uma complexa tempestade de terror, desespero e um pequeno e ferozmente protegido lampejo de algo mais. Esperança. Um filho ou filha, uma parte de Jameson. Sim, mas uma parte dela também. Isso mudava tudo. Ele não podia simplesmente descartá-la agora. Ele não podia descartar seu próprio filho. Isso, ela pensou, tinha que ser a alavanca que o Sr. Rodrigues estava procurando. Isso o forçaria a ser humano. Ela estava tão tragicamente, devastadoramente errada. Contar a Jameson sobre a gravidez foi uma das coisas mais difíceis que Katrina já havia tido que fazer. Ela solicitou uma reunião através de seus advogados, um processo formal e estéril que sublinhava o abismo que agora existia entre eles. Eles se encontraram em uma sala de conferências neutra, no opulento escritório de advocacia de Brenda Holloway, o horizonte da cidade, brilhando friamente através das janelas do chão ao teto. Jameson e Brenda sentaram-se de um lado da vasta mesa polida, Katrina e Samuel Rodrigues do outro. Jameson parecia entediado, impaciente, como se estivesse sendo impedido de uma reunião mais importante. Katrina respirou fundo, seu coração batendo em um ritmo frenético contra suas costelas. Jameson, ela começou, sua voz mais firme do que ela se sentia. Estou grávida. A reação não foi o que ela esperava. Não houve choque, nem raiva, nem mesmo um lampejo das emoções complexas que ela havia antecipado. Em vez disso, Brenda Holloway soltou uma risada curta e desdenhosa. Jameson simplesmente ergueu uma sobrancelha, um sorriso cruel e calculista formando-se em seu rosto. Bem, ele disse, recostando-se na cadeira e juntando os dedos. Que notavelmente conveniente. Suas costas estão contra a parede em um processo de divórcio. O pré-nupcial é inquebrável e, de repente, você está com uma criança. Você deve pensar que sou um tolo. A implicação era tão clara quanto viu. É seu filho, Jameson? Katrina disse, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e descrença. Estávamos juntos. Foi na semana antes de você partir. Estávamos? Jameson ponderou, batendo uma caneta na mesa. Lembro-me de que aquela época era bastante tensa. Lembro-me de uma grande distância entre nós. Ele olhou diretamente para ela, seus olhos desprovidos de qualquer calor ou história. Brenda, qual é nossa posição sobre isso? O tubarão sorriu. Nossa posição, Sr. Pratt, é de negação enfática. A alegação da Sra. Pratt é egoísta, infundada e francamente insultuosa. É uma tentativa transparente e desesperada de contornar um acordo pré-nupcial legalmente vinculativo. Nós contestamos formalmente a paternidade desta suposta criança. As palavras pairaram no ar, densas e venenosas. Ele não estava apenas negando o bebê. Ele a estava acusando de infidelidade. A única coisa pela qual o pré-nupcial foi projetado para puni-la. Ele estava usando seu próprio milagre contra ela, transformando-o em uma arma para destruí-la completamente. Você sabe que eu nunca estive com mais ninguém. Katrina sussurrou, o horror de sua estratégia surgindo para ela. Você sabe disso. Eu não sei de tal coisa, Jameson disse friamente. Você estava infeliz. Você estava sozinha. Quem sabe o que você fez para se consolar? Não tem nenhuma consequência para mim. O filho não é meu. Samuel Rodrigues bateu a mão na mesa, sua compostura finalmente se quebrando. Isso é um ultraje. Nós faremos um teste de paternidade imediatamente. Um simples teste de DNA provará que você é o pai. Brenda Holloway estava pronta para isso. Claro, ela disse suavemente.
Depois que a criança nascer, não seremos apressados em validar essa tática transparente. Concordaremos com um teste de DNA legalmente vinculativo ordenado pelo tribunal, realizado por uma terceira parte neutra, uma vez que o nascimento tenha ocorrido. Até então, consideramos este assunto uma fabricação maliciosa. Katrina finalmente entendeu. Não era apenas sobre negar o bebê. Era sobre o momento. Ele arrastaria isso por meses. Ele a permitiria passar pela gravidez sozinha, sob uma nuvem de suspeita pública que ele alegremente alimentaria. Ele deixaria o mundo acreditar que ela era uma caça-fortunas infiel e mentirosa, que havia engravidado de outro homem para prender seu marido rico. A humilhação seria implacável, pública e absoluta. A reunião terminou. Enquanto Katrina saía, seu corpo tremendo, ela sentiu os olhos de Jameson sobre ela. Não era um olhar de ódio, era um olhar de vitória. Ele havia encontrado uma maneira de esmagar o pouco espírito que ela lhe restava. Os meses que se seguiram foram um pesadelo vivo. Assim como ela havia previsto, a narrativa vazou para a imprensa. Amigos anônimos do Sr. Pratt expressaram sua profunda dor pessoal e traição pela chocante infidelidade de sua esposa. Postagens em blogs especulavam sobre a identidade do verdadeiro pai. Ela se tornou uma pária. Quando ela ia ao supermercado, as pessoas sussurravam e apontavam. O estresse era imenso e seu médico a alertou sobre os potenciais efeitos no bebê. Seu único santuário era seu pequeno círculo de amigos leais como Maria e o apoio inabalável de Samuel Rodrigues. Ele a isolava do pior dos ataques legais e se concentrava em sua própria estratégia. Ele está exagerando sua mão, Katrina, Rodrigues disse a ela durante uma de suas reuniões semanais. Este nível de crueldade, esta negação pública, mostra uma arrogância profunda. Ele acredita que é intocável. Pessoas assim cometem erros. Ainda estamos investigando as finanças. Vamos encontrar algo. Katrina deu à luz um menino saudável no auge do inverno. Ela o chamou de Léo. Enquanto ela o segurava em seus braços no quarto de um hospital silencioso, o mundo lá fora com seus advogados e acusações desapareceu. Ele era perfeito. Ele tinha os olhos dela, mas uma pequena fenda no queixo que era inconfundivelmente de Jameson. Ele era a prova viva e respiratória de sua verdade. O amor que ela sentia por ele era um inferno protetor feroz, queimando o desespero e deixando para trás um núcleo de aço puro e inflexível. Ela não estava mais lutando apenas por si mesma. Ela estava lutando por seu filho. 2 semanas após o nascimento de Léo, uma enfermeira nomeada pelo tribunal chegou ao condomínio para coletar uma amostra de DNA. Uma coleta simples e indolor do interior da bochecha de Léo e outra de um Jameson Pratt com o rosto sombrio em um local separado. As amostras foram seladas, documentadas e enviadas para um laboratório aprovado pelo tribunal. Os resultados seriam entregues diretamente à juíza-presidente em seu caso de divórcio, juíza Ana Sharma. A data do tribunal foi marcada para 6 semanas depois. Nesse tempo, o acampamento de Jameson ficou em silêncio. Eles haviam feito sua acusação. Agora estavam satisfeitos em deixá-la pendurada, esperando o veredito público. Jameson e Gisele, no entanto, estavam mais visíveis do que nunca. Eles anunciaram seu noivado em uma luxuosa revista. O artigo pintava Jameson como uma vítima resiliente que havia encontrado o amor verdadeiro após uma dolorosa traição. Gisele foi citada dizendo: Jameson tem o maior coração. Vê-lo machucado assim tem sido devastador. Mas estamos avançando mais fortes do que nunca. Katrina leu o artigo, seu estômago se contorcendo. Mas enquanto ela olhava para Léo, dormindo pacificamente em seu berço, a raiva não a consumiu. Ela a alimentou. Ela estava pronta para o tribunal. Ela estava pronta para a verdade finalmente vir à tona. Ela pensou que sabia qual seria o clímax de sua história. O momento em que os resultados do DNA seriam lidos, vindicando-a e envergonhando Jameson.
Ela não tinha ideia de que a verdadeira bomba, aquela que Samuel Rodrigues vinha montando silenciosamente e meticulosamente, era algo muito mais devastador. O teste de DNA era apenas o iniciador. A verdadeira explosão ainda estava por vir. A semana que antecedeu a data do tribunal foi um estudo de contrastes. A vida de Jameson Pratt, conforme retratada na mídia, era um turbilhão de sucesso e celebração. Ele fechou uma fusão multibilionária, consolidando o domínio de sua empresa no setor de tecnologia. Ele e Gisele eram aclamados na cidade, fotografados na ópera, suas cabeças juntas, sussurrando e rindo. A narrativa estava estabelecida. Jameson Pratt, o brilhante marido injustiçado, estava ressurgindo das cinzas de um casamento tóxico, sua linda e inteligente noiva ao seu lado. A vida de Katrina, por outro lado, era silenciosa e circunscrita. Girava em torno dos ritmos tranquilos de um recém-nascido, mamadas às 3 horas da manhã, trocas de fraldas e os suaves gorgolejos de um bebê dormindo. O condomínio da cidade, antes um símbolo de seu exílio, havia se tornado um santuário. Ela havia se isolado do mundo, cancelado as assinaturas dos sites de fofocas e parado de ler os jornais. Seu universo inteiro havia encolhido para a forma de vida de 10 libras aninhada em seus braços. Essa vida tranquila e isolada lhe deu uma clareza estranha e inesperada. A mansão, as festas, o status social, tudo parecia um sonho vazio. A única coisa que parecia real era o amor incondicional que ela sentia por seu filho. Samuel Rodrigues a ligou 2 dias antes da audiência. Sua voz estava diferente. Havia perdido seu tom cansado usual e fora substituída por uma intensidade baixa e vibrante. Katrina, preciso que você esteja preparada para terça-feira, ele disse. As coisas podem ficar intensas. Estou pronta para os resultados do DNA, Samuel. Estou pronta há meses. É mais do que isso, ele disse, uma pausa deliberada em sua voz. As finanças chegaram. Tivemos que intimar um conjunto muito específico de registros de um banco de investimento nas Ilhas Caimã. Levou meses para cortar a burocracia. Mas nós os conseguimos e encontramos algo. O que você encontrou? Ela perguntou, seu coração começando a bater mais rápido. Não posso discutir os detalhes por telefone, mas quero que você se lembre disso. A maior fraqueza de Jameson é seu ego. Ele acredita que é o homem mais inteligente em qualquer sala. Ele planejou seu divórcio de você como uma aquisição corporativa, com atenção meticulosa a cada detalhe do pré-nupcial. Mas ele ficou arrogante. Ele cometeu um erro, um grande erro. Um erro? Ele escondeu algo? Rodrigues disse, sua voz caindo para um quase sussurro. Algo que ele nunca quis que você encontrasse. Algo que muda todo o panorama deste caso. Apenas mantenha a calma no tribunal. Deixe-me lidar com a fala. Não importa o que Brenda Holloway diga, não importa o quanto Jameson sorria. Você apenas se concentre na juíza. Confie em mim. A natureza ameaçadora, mas esperançosa de sua ligação, deixou Katrina inquieta. O que poderia ser maior do que a negação pública de seu próprio filho? Ela tentou imaginar o que poderia ser. Dinheiro escondido, um negócio secreto. Mas sua mente, exausta por meses de estresse e noites sem dormir, não conseguia compreendê-lo. Ela decidiu depositar sua fé em Rodrigues. Ela não tinha mais nada. Na manhã da data do tribunal, ela se vestiu com cuidado deliberado. Ela não escolheu um terno poderoso ou um vestido chamativo. Ela usava um vestido simples, cinza carvão, sob medida e modesto. Ela usava o cabelo preso em um coque simples e brilhante e aplicou apenas um toque de maquiagem. Ela não queria parecer uma vítima, nem queria parecer uma lutadora. Ela queria parecer o que era, uma mãe, uma mulher que havia sido empurrada para o limite e havia encontrado uma dignidade tranquila ali. Maria veio para cuidar de Léo. Enquanto Katrina beijava seu filho adormecido para se despedir, ela sussurrou. Isso é para você. Estou fazendo isso por você.
Entrar no tribunal foi como correr uma prova de fogo. Um pequeno grupo de fotógrafos havia sido avisado e seus flashes explodiram em seu rosto. Suas perguntas gritadas como acusações. Katrina, é verdade que você está exigindo 50 milhões? Quem é o verdadeiro pai do bebê, gata? Ela manteve os olhos para a frente, sua expressão serena, e atravessou as portas sem uma palavra. Dentro do tribunal, era um espaço estéril e impessoal de madeira polida e iluminação fluorescente, mas a tensão tornava o ar denso e pesado. Ela sentou-se ao lado de Samuel Rodrigues. Ele apertou sua mão de forma reconfortante por baixo da mesa. Um momento depois, as portas se abriram novamente e um murmúrio percorreu a pequena galeria pública. Jameson Pratt entrou e foi puro teatro. Ele estava vestido em um terno Tom Ford perfeitamente ajustado, parecendo menos um homem em uma audiência de divórcio e mais um CEO prestes a tocar o sino de abertura em Wall Street. Em seu braço estava Gisele Dubois, vestida em um elegante terno Chanel cor creme. Eles eram uma visão de poder, riqueza e absoluta confiança. Eles não pareciam estar em uma batalha legal. Eles pareciam estar comparecendo à sua própria coroação. Jameson encontrou o olhar de Katrina do outro lado da sala. Limpa a garganta. Ele deu a ela aquele pequeno sorriso desdenhoso que ela tinha aprendido a odiar. Era um sorriso que dizia: você perde. Olhe para mim. Olhe para ela. Nós somos o futuro. Você não é nada. Gisele sentou-se na primeira fila da galeria, diretamente na linha de visão de Katrina, um movimento estratégico de poder. Ela cruzou as pernas, ajeitou a saia e fixou o olhar em Jameson com uma expressão de pura adoração. Brenda Holloway chegou e conversou com seu cliente em sussurros baixos e confiantes. Todo o quadro foi projetado para intimidar, para projetar uma aura de invencibilidade absoluta. Limpa a garganta. E para o horror de Katrina, ela sentiu um nó familiar de medo apertando em seu estômago. E se Rodrigues estivesse errado? E se sua arma secreta fosse um fracasso? Contra essa exibição de força avassaladora, ela se sentiu pequena e impotente novamente. Então a voz do oficial de justiça cortou a tensão. Todos de pé. A juíza Ana Sharma entrou na sala. Ela era uma mulher miúda na casa dos 50 anos, com olhos afiados e inteligentes por trás de um par de óculos sem frescuras. Ela se movia com uma economia de movimentos que impunha respeito. Ela não olhou para os autores ou para os réus. Ela sentou-se, abriu um arquivo à sua frente e olhou para o tribunal. Seu olhar era imparcial, ilegível e totalmente no comando. Estamos aqui hoje para julgar os processos de divórcio de Pratt contra Pratt. Ela começou, sua voz calma e clara. Eu revisei as moções preliminares, as divulgações financeiras e a questão da paternidade contestada. Abordaremos a questão da paternidade primeiro, pois tem uma relevância material em outros aspectos deste caso. Sr. Pratt, Sra. Holloway, vocês contestaram a paternidade do filho, Léo Pratt. O tribunal ordenou um teste de DNA. Os resultados foram entregues em minhas câmaras ontem à tarde. Ela pegou uma única pasta Manila. A pasta, aquela que Katrina sabia que continha sua vindicação. Jameson recostou-se em sua cadeira, a imagem da nonchalance. Ele até deu uma pequena piscadela conspiratória para Gisele. Ele estava tratando todo o processo como uma formalidade cansativa. Ele havia construído uma narrativa de sua infidelidade e, em sua mente, o sistema legal era apenas mais um palco para encenar sua versão da verdade. Ele estava confiante de que, mesmo que o filho fosse dele, ele poderia distorcer a história. Ele alegaria que havia sido temporariamente enganado, que Katrina havia sido manipuladora, que suas dúvidas iniciais eram justificadas. Ele pediria desculpas profusamente, pintaria a si mesmo como um homem que havia sido levado à suspeita por uma esposa enganadora e ainda sairia como herói. Sua arrogância era um escudo, e ele pensava que era impenetrável.
A juíza Sharma abriu a pasta. A sala estava em completo silêncio. O único som era o farfalhar fraco do papel em suas mãos. De acordo com o relatório certificado do Centro de Diagnóstico de DNA, a juíza disse, seus olhos examinando a página. A probabilidade de paternidade para o pai testado, Sr. Jameson Pratt, em relação ao filho, Leo Pratt, é... Ela fez uma pausa, olhando para cima do papel e fixando seu olhar diretamente em Jameson. Seu sorriso vacilou pela primeira vez. 99%. Um suspiro coletivo percorreu a galeria. Katrina fechou os olhos, uma única lágrima quente de alívio, traçando um caminho por sua bochecha, vindicada. Finalmente, Samuel Rodrigues colocou uma mão calmante em seu braço. Fique comigo, ele sussurrou. Isso é apenas o começo. Jameson, por sua parte, rapidamente se recuperou. Ele se virou para Brenda Holloway, fingindo surpresa e uma espécie de alívio dolorido. Ele já estava preparando sua próxima performance. O pai aliviado, injustiçado, mas disposto a perdoar. Mas a juíza Sharma não havia largado a pasta. Ela não havia terminado. Bem, Brenda Holloway começou levantando-se. Meu cliente está obviamente chocado e aliviado com esta notícia. Ele tinha motivos para acreditar o contrário, meritíssima, mas ele, é claro, abraçará suas responsabilidades. Sente-se, Sr. Holloway. A juíza disse, sua voz cortando o ar como uma lâmina. A ordem foi tão afiada, tão inesperada que Holloway congelou, sua boca ligeiramente aberta, antes de afundar lentamente de volta em sua cadeira. O olhar da juíza estava agora fixo, duro e inflexível em Jameson Pratt. Sr. Pratt, ela disse, a calma em sua voz, tornando-a ainda mais ameaçadora. Sua performance é muito convincente, mas temos outro assunto a discutir. Um assunto que surgiu das moções de descoberta do Sr. Rodrigues em relação aos seus ativos financeiros, especificamente aqueles que você não divulgou a este tribunal. O rosto de Jameson, que havia sido uma máscara de alívio fingido, agora endureceu. O sorriso havia sumido, substituído por uma expressão pétrea e reservada. Meritíssima, eu divulguei todos os meus ativos. Minhas finanças são um livro aberto. São? A juíza Sharma respondeu, um brilho perigoso em seu olho. Porque o que descobrimos, o Sr. Pratt, é que não são os livros que você mantém abertos que são o problema. São aqueles que você tenta manter permanentemente selados. Ela deslizou outro documento de debaixo do primeiro. Isto, Sr. Pratt, é a papelada de um truste cego, um que você estabeleceu há 3 anos. Um truste financiado com 5 milhões de reais em capital semente, agora valendo substancialmente mais. Um truste que você convenientemente falhou em listar em sua declaração financeira. Brenda Holloway estava de pé novamente. Meritíssima, isso é uma emboscada. Nós não vimos este documento. Um truste cego para fins de investimento é perfeitamente legal e muitas vezes não é considerado um bem matrimonial. É considerado um bem matrimonial quando foi financiado com ganhos matrimoniais, Sra. Holloway. E é certamente de interesse para este tribunal. A juíza rebateu, sua voz como gelo, especialmente quando consideramos o nome do único beneficiário do truste. Ela deixou o silêncio pairar no ar por um momento, seus olhos perfurando Jameson, que agora estava pálido. O beneficiário de seu truste secreto de milhões de dólares, Sr. Pratt, a juíza Sharma declarou para o tribunal atordoado, é uma criança de 3 anos, uma menininha chamada Sophie. Ela fez uma pausa novamente, deixando o nome penetrar. Então ela desferiu o golpe devastador final. Sophie Dubois. O nome pairou no ar como gás venenoso. Sophie Dubois. Uma onda de confusão se espalhou pela galeria, seguida por uma compreensão assustada e horrível. Todos os olhos se voltaram da juíza para Jameson.
Depois para Gisele Dubois, na primeira fila. Sua máscara perfeitamente composta de adoração serena quebrou em milhões de pedaços. Seu rosto ficou frouxo com o choque, sua pele ficando um tom pálido e fantasmagórico de branco. Seus olhos estavam arregalados com um terror que era parte exposição, parte traição. Jameson Pratt parecia ter sido atingido fisicamente. O sangue esvaiu-se de seu rosto, deixando-o pálido e frágil sob seu caro terno. Sua boca abriu ligeiramente, mas nenhuma palavra saiu. O titã invencível da indústria, o homem que controlava cada sala em que entrava, havia sido silenciado. Ele estava, pela primeira vez em sua vida adulta, completa e totalmente impotente. Katrina o observou, sua mente lutando para processar a informação. Uma criança, uma filha de 3 anos. Ele não estava apenas tendo um caso nos últimos 2 anos. Ele estava vivendo uma vida dupla completa. Ele tinha outra família. Enquanto ela organizava seus jantares e gerenciava a casa deles, ele estava provendo para uma criança secreta com sua amante. A mentira não era um desenvolvimento recente. Era uma parte profunda e fundamental de seu casamento. A crueldade disso era impressionante. Ele a havia acusado publicamente de infidelidade, de tentar prendê-lo com um filho que não era dele. Tudo enquanto ele escondia um filho seu. Sua indignação justa, sua performance como o marido injustiçado. Era tudo uma mentira monstruosa e cínica projetada para cobrir seu próprio engano mais profundo e profundo. A juíza Sharma foi implacável. Ela ergueu um terceiro documento. Dado o estabelecimento deste truste secreto para um filho não matrimonial, o tribunal considerou prudente buscar esclarecimentos. Emitimos uma segunda ordem selada, Sr. Pratt. Uma ordem para um teste de DNA para Sophie Dubois. Gisele soltou um pequeno soluço estrangulado. Este era um detalhe que nem mesmo ela havia antecipado. Ela havia sido traída tão certamente quanto Katrina. Jameson a havia mantido, e a seu filho, um segredo conveniente e financiado. Mas claramente nunca havia pretendido que eles se tornassem uma parte legítima de sua vida pública. Ela era um peão em seu jogo, limpa a garganta, e ela só agora estava percebendo isso. Os resultados desse teste também estão aqui, a juíza continuou, sua voz ressoando com a autoridade clara e fria da justiça absoluta. Eles confirmam com 99,99 mais tenho de probabilidade que você, Sr. Jameson Pratt, é o pai de Sophie Dubois. O tribunal irrompeu em uma cacofonia de sussurros frenéticos. Brenda Holley estava sussurrando freneticamente para Jameson, que parecia incapaz de ouvi-la, seus olhos fixos na juíza em horror abjeto. Deixe-me ser clara para o registro, a juíza Sharma disse, sua voz elevando-se acima do burburinho, silenciando a sala mais uma vez. Enquanto casado com a Sra. Katrina Pratt, o Sr. Jameson Pratt gerou um filho com a Sra. Gisele Dubois. Ele então ocultou a existência desta criança e escondeu milhões de dólares em bens matrimoniais em um truste para o benefício dela. Quando sua esposa, a Sra. Pratt, engravidou de seu herdeiro legal, ele negou pública e maliciosamente a paternidade, acusando-a da mesma infidelidade que ele próprio vinha cometendo por anos. Ela fechou a pasta com um estalo final e seco. Isso constitui fraude financeira contra o tribunal e contra a Sra. Pratt. Demonstra um padrão de engano que é francamente chocante em sua extensão e crueldade. Isso torna a cláusula de infidelidade do acordo pré-nupcial, aquela que apenas penaliza a Sra. Pratt, eu poderia acrescentar, nula e sem efeito. Na verdade, dadas as evidências de fraude e má-fé, estou inclinada a decidir que todo o acordo pré-nupcial é inexequível. Brenda Holley saltou de pé. Meritíssima, nós nos opomos. Isso é um excesso grosseiro. Seu cliente cometeu perjúrio em sua declaração financeira, Sra. Holley. A juíza Sharma retrucou, seus olhos brilhando de raiva. Ele perpetrou uma fraude contra este tribunal.
Se eu fosse você, eu o aconselharia a parar de cavar o buraco em que ele está antes que isso passe de um assunto de tribunal de família para um criminal. Sente-se. Holloway, parecendo tão chocada quanto seu cliente, afundou de volta em sua cadeira, derrotada. O olhar da juíza então suavizou-se por um momento enquanto ela olhava para Katrina. Pela primeira vez, ela a viu não como autora, mas como uma mulher, uma mãe que havia suportado uma traição inimaginável. Senhora Pratt, ela disse, sua voz agora quieta, mas firme. Este tribunal não permitirá que você seja ainda mais vitimada. Estamos anulando o acordo pré-nupcial. Todos os bens adquiridos durante os 10 anos de seu casamento serão considerados bens matrimoniais, sujeitos a uma divisão de 50-50. Isso inclui a avaliação atual das ações da empresa do Sr. Pratt adquiridas durante esse tempo, todos os bens imóveis e, claro, o conteúdo completo do Trust du Bois. Os números eram astronômicos. Não era o milhão, mas era um milhão. Era mais perto de os 250 milhões. Além disso, a juíza continuou, seus olhos voltando-se para o homem pálido e suado em frente a Katrina, a pensão alimentícia será calculada para seu filho Leo Pratt com base em sua verdadeira renda e será retroativa à sua data de nascimento. A custódia total será concedida à Sra. Pratt. Você, é claro, terá direitos de visitação caso escolha ser um pai para o filho que você negou tão cruelmente. Jameson finalmente cedeu. Ele se curvou para a frente, colocando a cabeça entre as mãos. O sorriso, a confiança, a arrogância, tudo havia sido arrancado, deixando para trás um homem vazio e derrotado. Ele não havia perdido apenas metade de sua fortuna. Ele havia perdido o controle. Seu mundo meticulosamente elaborado, construído sobre mentiras e manipulação, havia desmoronado por causa de uma bibliotecária quieta, um advogado metódico e uma juíza que acreditava na verdade. Na primeira fila, Gisele Dubois começou a chorar, não lágrimas silenciosas e dignas, mas soluços feios e ofegantes de uma mulher, cujo futuro inteiro acabara de ser publicamente desmantelado. Seu sonho de se tornar a próxima Sra. Pratt havia evaporado. Ela agora era apenas a outra mulher, a mãe da criança secreta, uma co-conspiradora em uma fraude que ela nem havia compreendido totalmente. Katrina observou a cena se desenrolar, mas não sentiu alegria, nenhum júbilo triunfante. Ela sentiu uma profunda e cansada sensação de libertação. Era a sensação de um peso pesado, um que ela carregava anos, finalmente sendo levantado de seus ombros. Ela olhou para Samuel Rodrigues e ele lhe deu um lento e respeitoso aceno. Eles haviam conseguido. Eles haviam encontrado o canhão. Ela se levantou e, pela primeira vez em muito tempo, limpa a garganta, sentiu-se alta. Ela não olhou para Jameson. Ela não olhou para Gisele. Ela olhou diretamente para as portas no fundo do tribunal. Ela se virou e saiu, seus passos firmes e seguros, deixando para trás os destroços da vida de Jameson Pratt. Ela tinha um filho para levar para casa. O impacto da detonação no tribunal foi imediato e espetacular. A história era muito suculenta, muito dramática para ser contida. Não era apenas fofoca da sociedade. Era notícia de primeira página. Família secreta de titã da tecnologia exposta no tribunal. Gritava uma manchete. Império Pratt desmorona sob mentiras. Lia outra. A narrativa que Jameson havia construído tão cuidadosamente foi obliterada da noite para o dia. Ele não era mais o visionário injustiçado. Ele era um vilão fraudulento e adúltero. As ações de sua empresa sofreram um golpe significativo enquanto o conselho de diretores se esforçava para gerenciar o pesadelo de relações públicas. Cláusulas de moralidade foram invocadas, parceiros ficaram nervosos. A imagem cuidadosamente polida da Pratt Industries, uma imagem que Katrina havia passado uma década ajudando a construir,
estava agora irrevogavelmente manchada pela arrogância de seu fundador. Jameson recuou da vida pública, perseguido pelos paparazzi que ele antes cortejava. Seu relacionamento com Giselle, construído em um sonho transacional de poder e status, previsivelmente implodiu sob o peso do escrutínio público e das recriminações mútuas. Ela o processou por pensão alimentícia para Sophie e suas batalhas se tornaram outro espetáculo público sórdido. Ele estava agora amarrado a duas mulheres que desprezava, forçado a financiar as vidas de dois filhos que representavam seus maiores fracassos. Sua vasta fortuna, antes um símbolo de seu poder, agora parecia uma gaiola. Suas grades forjadas de seu próprio engano. Para Katrina, o desfecho foi o oposto polar. O acordo, uma vez finalizado, foi surpreendente. Os números eram tão grandes que pareciam abstratos, irreais, mas a verdadeira riqueza que ela havia ganhado nada tinha a ver com o dinheiro que fluía para suas novas contas. Seu primeiro ato foi desaparecer. Ela e Léo deixaram Austin. Ela comprou uma fazenda espaçosa e discreta nas colinas de Vermont, um lugar de beleza tranquila e 4 estações distintas. Era um mundo à parte da modernidade de vidro e aço de sua vida anterior. A casa tinha uma biblioteca com lareira, um jardim extenso e acres de terra para Léo um dia explorar. Ela se reconectou com a pessoa que havia sido antes, Jameson Pratt, Katrina Davenport. Ela lia vorazmente. Ela começou a jardinagem, encontrando uma satisfação simples e profunda em nutrir a vida do solo. Ela fez amizade com seus vizinhos, uma padeira, uma professora aposentada, uma veterinária, pessoas que nada sabiam de seu passado e se importavam apenas com sua gentileza e humor tranquilo. Sua vida não era mais sobre performance, era sobre presença. Era sobre estar presente para o primeiro sorriso de Léo, seus primeiros passos, suas primeiras palavras. Era sobre manhãs tranquilas com uma xícara de chá e um bom livro, e noites passadas assistindo ao pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e roxo. Samuel Rodrigues a visitou cerca de 1 ano depois que o divórcio foi finalizado. Sua voz estava diferente. Havia perdido seu tom cansado usual e fora substituída por uma baixa intensidade zumbindo. Você parece feliz, Katrina, ele disse, um sorriso genuíno em seu rosto. Eu estou, ela respondeu, e a verdade disso a encheu de um calor tranquilo. Pensei por anos que a felicidade era ter tudo, a casa perfeita, o marido perfeito, a vida perfeita. Mas não é. É ter o suficiente. E isso, ela disse gesticulando para a cena pacífica ao seu redor. Isso é mais do que suficiente. Ela nunca falou de Jameson com amargura. Em sua mente ele havia se tornado uma lição dolorosa e custosa sobre a diferença entre valor e preço, entre imagem e integridade. Ele a havia ensinado que o verdadeiro valor de uma pessoa não é medido por seu saldo bancário, mas por sua capacidade de verdade e compaixão. Por essa medida, ele era o homem mais pobre que ela já conhecera. Ela usou sua fortuna com sabedoria. Ela estabeleceu uma fundação que fornecia subsídios para bibliotecas públicas subfinanciadas e criava bolsas de estudo para jovens mulheres que buscavam diplomas em ciências da biblioteca. Era uma filantropia tranquila e impactante, um forte contraste com os bailes de caridade auto-engrandecedores de seu passado. Ela estava retribuindo ao mundo de onde viera, o mundo que primeiro lhe dera consolo e força. Às vezes, uma manchete cruzava seu caminho. Jameson Pratt em outra batalha legal. O valor de sua empresa lentamente se corroendo. Seu nome agora sinônimo de escândalo. Ela sentia uma pena tênue e distante por ele, o tipo que se pode sentir por um personagem trágico em um romance. O dele era um ferimento auto-infligido, uma prisão de sua própria autoria. A liberdade de Katrina, por outro lado, era absoluta. Não era a liberdade de comprar o que quisesse, mas a liberdade de ser quem ela escolhesse.
E ela escolheu ser mãe, filantropa, leitora, jardineira, uma mulher em paz. Ela havia entrado naquele tribunal como uma esposa quebrada, mas havia saído como uma pessoa inteira. Ela havia perdido uma gaiola dourada e em seu lugar havia encontrado um mundo inteiro. E no riso tranquilo e feliz de seu filho, ela encontrou uma fortuna mais valiosa do que qualquer Jameson Pratt poderia jamais compreender. A história de Katrina Pratt é um poderoso lembrete de que a verdade, por mais profundamente enterrada que esteja, tem uma maneira de lutar para vir à superfície. Ela mostra que a integridade e a resiliência podem ser uma força mais poderosa do que qualquer quantidade de riqueza ou influência. Jameson Pratt entrou naquele tribunal com um sorriso, acreditando que já havia vencido. Mas ele esqueceu que a única coisa que você não pode controlar é a verdade. E às vezes ela vem na forma de um simples pedaço de papel na mão de uma juíza. Sua vitória não foi apenas sobre o dinheiro. Foi sobre recuperar sua história, sua dignidade e seu futuro. Se esta história de justiça e empoderamento ressoou com você, por favor, clique no botão de curtir. Compartilhe-a com alguém que possa precisar ouvi-la e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Temos muitas outras histórias de vida reais vindo em sua direção. Contos de traição, resiliência e o triunfo final do espírito humano. Clique no sino de notificação para nunca perder nenhum.